Nesta aula, nós iremos discutir os mecanismos que controlam e regulam as funções do sistema gastrointestinal. Basicamente, nós estamos nos referindo ao sistema nervoso e ao sistema que envolve a secreção de hormônios pelo próprio trato gastrointestinal. Então, a função primordial do trato gastrointestinal é a digestão e o aproveitamento dos nutrientes a partir da dieta. Para atingir essa função, nós teremos múltiplos processos de secreção, então nós teremos, ao longo de todas as porções do trato gastrointestinal, nós teremos secreções de diferentes componentes que irão auxiliar através da liberação de enzimas nesse processo da digestão. E além disso, além desse processo secretório e enzimático, nós temos também os processos motores, que não só servem para transportar o bolo alimentar ao longo dos diferentes segmentos, como também proporcionar os movimentos de mistura que vão fazer uma homogeneização desse composto alimentar com as secreções enzimáticas para facilitar esse processo da digestão. Além disso, esse processo motor também auxilia na renovação das áreas da mucosa que estão em contato, favorecendo assim também a absorção dos nutrientes que foram digeridos. Para que nós possamos, então, atingir da melhor forma possível esses processos secretórios, enzimáticos, motores e absortivos, nós precisamos de mecanismos que os controlem e os regulem. Para isso, nós temos duas principais vias de regulação. Uma seria a via neural, que envolve uma inervação extrínseca, né, ou seja, de fora do próprio sistema gastrointestinal, e aqui nós estamos falando especificamente do sistema nervoso autônomo, e também nós temos a inervação considerada intrínseca, ou seja, é aquela inervação própria do trato gastrointestinal, onde nós temos então o sistema nervoso entérico, que é uma divisão específica de inervação, toda ela contida dentro do trato gastrointestinal. Nós falaremos dela a seguir. Além do sistema neural, nós temos então também o sistema enteroendócrino, ou seja, aqueles hormônios que são liberados, produzidos e liberados dentro do próprio sistema gastrointestinal e vão atuar ou em células vizinhas, e aí nós temos a ação parácrina, ou eles vão atuar de modo endócrino, entrando na corrente sanguínea e atuando em locais distantes, como, por exemplo, alguns hormônios que são liberados por células intestinais e vão influenciar, por exemplo, a taxa de secreção pancreática. Então, para isso, o hormônio liberado no intestino entra na corrente sanguínea que vai banhar, que vai chegar até o pâncreas, onde então esse hormônio vai ter a sua ação. Com relação à inervação do trato gastrointestinal pelo sistema nervoso autônomo, nós temos aqui um esquema para revisar, né, que nós temos a divisão simpática, onde a origem anatômica dessa inervação ela é crânio-sacral, né, lembrando que nós temos na região do tronco cerebral, especificamente aqui nós estamos falando do bulbo, de onde nós temos os núcleos do núcleo dorsal do vago, de onde sairão então as terminações nervosas, as raízes nervosas do nervo vago, que vão inervar toda a região do trato gastrointestinal, desde as partes mais superiores, pegando o esôfago, né, pegando o estômago, intestino, todo o intestino delgado. Nós teremos então ainda, né, nas porções mais proximais aqui do intestino grosso, nós ainda temos a inervação pela divisão simpática sendo feita pelo nervo vago. Com relação às porções mais distais agora do intestino delgado, porções finais, aí nós teremos aquela inervação parasimpática que se origina na região sacral da medula espinhal, onde nós teremos dali a saída dos nervos pélvicos que irão então inervar essa região mais caudal do nosso trato gastrointestinal. Então, respeitando, né, aquela organização anatômica que nós observamos já
para a divisão parasimpática crânio-sacral. Com relação à divisão simpática, nós temos a inervação saindo principalmente da região tóracolombar. Então, aqui nós mostramos, e aqui especificamente de T5 a L2, nós temos a origem dos nervos simpáticos que vão inervar, então, todo o nosso trato gastrointestinal, desde a região esofágica, pegando o estômago, né? Aqui nós temos intestino delgado e intestino grosso. Então, toda essa inervação feita pelo sistema nervoso simpático, pela divisão simpática, é dada, então, por nervos simpáticos que se originam na medula espinhal de T5 a L2. Muito bem. Com relação ao sistema nervoso entérico, como eu havia comentado, o sistema nervoso entérico é considerado uma porção do sistema nervoso autônomo, porém, como o nome dele mesmo está dizendo, ele é todo relacionado com a inervação do trato gastrointestinal. Então, ele é constituído de aproximadamente 100 milhões de neurônios, o que é uma quantidade considerável, principalmente quando nós levamos em consideração que esses 100 milhões estão dedicados exclusivamente para o trato gastrointestinal. E ele, então, anatomicamente, né, ele é dividido em dois plexos. Então, nós temos aqui o plexo submucoso, também chamado de plexo de Meissner, que é encontrado na camada submucosa, né? Como o nome está dizendo, ele é o plexo submucoso. Nós podemos aqui evidenciar nessa figura um corte histológico, onde aqui nós vemos os gânglios com os corpos celulares de neurônios, e essas projeções aqui são os seus axônios, então. Então, a gente mostra aqui o plexo submucoso, onde eu terei os corpos celulares de neurônios e os seus axônios, todos eles na camada submucosa. Outra coisa importante é que ele é mais concentrado na região intestinal, pegando, né, delgado e grosso. Com relação ao plexo mioentérico, é importante a gente, né, relembrar que esse prefixo, quando utilizado, esse prefixo mio, quando utilizado, ele refere-se a músculo, né? Então, este plexo mioentérico, também chamado de plexo de Auerbach, ele está localizado entre as camadas musculares longitudinal e circular, ao longo de todo o trato gastrointestinal, desde o esôfago até o reto. Então, olhando aqui no esquema, nós vemos aqui, né, a distribuição das camadas, e nós vemos, então, o plexo mioentérico que estaria localizado, então, entre a camada longitudinal, que seria essa aqui, e a camada circular, que encontra-se neste local. Novamente, né, nós podemos ver os plexos, os corpos celulares dos neurônios localizados nos gânglios, e as projeções que nós vemos aqui, então, são os axônios. Quando nós observamos um corte transversal, então isso aqui seria um corte transversal do intestino, nós vemos aqui, né, a camada mucosa, e aqui está a camada submucosa e o plexo submucoso. E, por sua vez, aqui, entre as camadas musculares, nós observamos o plexo mioentérico. Aqui nós temos uma outra visão, né, desses mesmos plexos. Então, esse é um desenho retirado do Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, e ele retirou, então, as demais camadas. Nós temos aqui somente o epitélio, então, imaginando que o epitélio é a camada que está voltada para a luz do nosso trato gastrointestinal. As demais camadas aqui foram removidas, né? A camada submucosa, camadas musculares foram todas removidas, e a gente percebe aqui os plexos, né? Os plexos nervosos. Então, nós vemos aqui o plexo submucoso e o plexo mioentérico. O plexo mioentérico, como ele está localizado entre as camadas musculares circular e longitudinal, ele está muito mais relacionado com o controle da motilidade, ou seja, da contração e relaxamento dessas camadas musculares, que vão orientar os movimentos. Por outro lado, o plexo submucoso, ele se encontra nessa região, onde ele vai estar mais relacionado com secreções
e com o controle da absorção, de forma que nessa camada nós temos movimentação também, mas é uma movimentação que modifica o contato com a luz do tubo. E ao modificar esse contato, ele favorece as áreas de contato para a absorção. Uma outra coisa importante da gente verificar aqui é que nós temos comunicação dos dois plexos, né? Então, aqui a gente percebe o plexo mioentérico, o plexo submucoso. Nós temos axônios de neurônios que se originam lá no plexo mioentérico, que vão até o plexo submucoso, mostrando... E, né, o contrário também é verdadeiro. Aqui nós temos neurônios que têm axônios que vão lá para o plexo mioentérico, mostrando que esses dois plexos, então, eles estão em constante comunicação, estão em constante passagem de informação entre um e outro. Outra questão importante que a gente percebe aqui nesse slide é o contato do sistema nervoso autônomo, das divisões simpática e parasimpática, com os nossos plexos do sistema nervoso entérico. Então, em vermelho aqui, nós vemos, né, as terminações nervosas, os axônios com suas terminações nervosas, do simpático chegando, fazendo contato sináptico nos dois plexos, e o parasimpático da mesma forma, fazendo contato com os dois plexos. Outra coisa que se observa aqui é que a divisão simpática pode ter inervações que vão diretamente nos efetores, ou seja, né, ao invés de comunicar-se diretamente, por via indireta, através da comunicação com o sistema nervoso entérico, ele pode se comunicar, ter terminações nervosas aqui diretamente, por exemplo, nas células epiteliais ou células glandulares que estejam presentes nessa camada. Outra questão importante da gente verificar aqui nesse slide é que nós temos terminações sensoriais, e elas são extremamente importantes, como a gente vai discutir mais aprofundado a seguir. Nós temos terminações nervosas aqui nessa camada, que vão informar diversas alterações que estão ocorrendo na luz do tubo e passar essa informação tanto a nível local, então vocês veem aqui, por exemplo, uma informação que foi captada, vai ser passada para os plexos do sistema nervoso entérico, como também, muitas vezes, essa informação pode ascender através dos gânglios pré-vertebrais, atingindo a medula espinhal e assim, sucessivamente, atingindo os troncos, os núcleos que estão localizados no tronco cerebral. Então, os núcleos, né, que vão controlar tanto a divisão simpática quanto parasimpática. Então, nós costumamos dizer que nós podemos ter reflexos locais aqui, onde eu tenho captação da informação sensorial passada diretamente para o sistema nervoso entérico, ou eu posso ter reflexos de alça longa, que vão envolver áreas superiores do sistema nervoso central. Esse esquema foi retirado do livro Fisiologia Médica, do Boron. Ele mostra um pouco mais detalhado aquele esquema que nós estávamos vendo no slide anterior. Então, primeiramente, identificando aqui as camadas teciduais, nós temos aqui a camada mucosa, que é aquela que se encontra voltada para a luz do tubo do trato gastrointestinal. Nós temos aqui a camada muscular da mucosa, que orienta a movimentação da mucosa. Depois nós temos aqui a camada submucosa, que é onde está localizado o plexo submucoso do sistema nervoso entérico. Depois nós vemos aqui as duas camadas musculares, mostrando aqui a circular, a longitudinal, e entre elas o plexo mioentérico do sistema nervoso entérico. Muito bem. Então, nós vemos assim, primeiramente, que aquilo que nós tínhamos visto antes, que esse plexo submucoso, ele tem comunicações, né, com o plexo mioentérico, como nós já havíamos visto. Esses plexos, eles também possuem interneurônios, que são esses representados aqui em verde, e esses interneurônios, eles podem fazer a comunicação tanto de neurônios que estão localizados no plexo mioentérico, como a gente está vendo aqui, com outras áreas, né, como a gente vê aqui, por exemplo. Também esses interneurônios podem receber
as terminações nervosas da divisão parasimpática, por exemplo, né? Então, nós temos aqui mostrando o nervo vago ou o nervo pélvico fazendo a divisão parasimpática, as terminações nervosas chegando ao plexo mioentérico do sistema nervoso entérico. Nós temos aqui também que essas terminações nervosas das divisões, né, do sistema nervoso entérico, elas vão atuar sobre determinados efetores. E aqui, para chamar atenção, eu coloquei os efetores, essas áreas que estão circuladas em laranja. Então, o que poderiam ser os efetores? Então, poderiam ser, por exemplo, células endócrinas, que vão liberar hormônios que podem agir a nível local, ou, como nós falamos anteriormente, esses hormônios podem entrar na corrente sanguínea e atuar em outras regiões. Então, esse sistema de hormônios pode ser influenciado pelo próprio sistema nervoso entérico. Muito bem. Outra célula efetora que nós temos aqui são as próprias células secretórias, ou seja, células que vão proporcionar secreções exócrinas, aquelas secreções que irão em direção à luz do tubo. O que pode ser? Pode ser secreção enzimática, pode ser secreção de muco, pode ser secreção de ácido clorídrico, enfim, né? Secreções que vão contribuir com o processo digestório. O que mais que nós temos aqui? Esse círculo, bem como esse, eles estão localizados nas camadas musculares. Então, o que eu tentei identificar aqui é que as células musculares, elas também são efetoras, uma vez que a sua contração pode ser influenciada pela ação do sistema nervoso entérico. Então, o sistema nervoso entérico, dessa forma, vai controlar a motilidade, tanto, né, essa motilidade fina que nós temos aqui, como a motilidade das camadas musculares mais externas. Muito bem. E, por fim, um outro efetor que nós temos aqui são os vasos sanguíneos. Então, através desse controle de vasos sanguíneos, eu posso, por exemplo, ter que o meu sistema nervoso entérico irá controlar um aumento da corrente sanguínea disponível nessa área para proporcionar a chegada de substratos para as diferentes secreções, ou ainda eu posso pensar, né, que o aumento do fluxo sanguíneo nessa região está diretamente relacionado também com o processo absortivo. Isso, claro, dependendo da região do trato gastrointestinal que nós estejamos evidenciando. Outra questão importante aqui desse slide é perceber, né, aquelas terminações nervosas sensoriais. Então, nós temos receptores sensoriais, como, por exemplo, mecanorreceptores. Os mecanorreceptores, eles são receptores sensoriais sensíveis à movimentação, à distensão, à alteração da pressão exercida no local. Então, por exemplo, quando uma porção do bolo alimentar chega numa porção do trato gastrointestinal que estava antes vazia, a própria presença desse bolo alimentar irá distender as paredes e isso irá afetar esses mecanorreceptores. Então, dessa forma, os mecanorreceptores eles podem detectar a chegada de nova porção do bolo alimentar. Outra classe que nós temos aqui, né, de receptores sensoriais seriam os quimiorreceptores, que, como o nome está dizendo, né, por serem quimiorreceptores, eles detectam alterações em concentrações, né, de substâncias químicas. Então, por exemplo, eles podem detectar as variações de pH, ou seja, né, a variação da concentração dos íons hidrogênio, ou a presença de aminoácidos, ou a presença de ácidos graxos, enfim. Esses quimiorreceptores estão aqui para detectar a chegada de substâncias químicas diferentes e isso, por sua vez, irá guiar o desencadeamento de novas modificações aqui efetoras. Muito bem. Por fim, né, nós percebemos aqui o que nós já havíamos visto no slide anterior, que é a comunicação da divisão parasimpática, bem como a comunicação da divisão simpática, que esta pode chegar até as células efetoras, né? Como nós já havíamos visto anteriormente. Essa comunicação aqui pode ser direta. Outra questão aqui importante, né? Que, como eu havia comentado no slide anterior, nós podemos ter que essas informações sensoriais
sejam passadas aqui internamente dentro do sistema nervoso entérico, gerando respostas apropriadas. Por outro lado, essas informações que podem ser captadas por esses receptores podem sair do sistema nervoso entérico e serem levadas a regiões superiores do sistema nervoso central, né, via neurônios sensoriais, passando pela medula espinhal e chegando em áreas superiores. Então, aqui nós temos, né, em azul, representado um axônio de neurônio sensorial com seu gânglio, né, que vai levar essa informação para fora do sistema nervoso entérico e para áreas superiores do sistema nervoso central. Bom, para chamar um pouco mais a atenção dessa questão da presença de grandes, né, quantidades de receptores sensoriais, então nós temos aqui um artigo que foi publicado, né, no Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology. Ele foi publicado e ele desenvolve esse tema, né, chamando as nossas porções do trato gastrointestinal como um órgão sensorial. Tamanha a importância que esses autores consideraram pela presença dos receptores sensoriais ao longo do trato gastrointestinal. Então, né, eles começam aqui dizendo que o revestimento do trato digestivo está exposto a uma enorme quantidade de compostos químicos e também micro-organismos, né, e que ele deve continuamente monitorar a composição dos seus conteúdos para otimizar a digestão e a absorção. E aí, para isso, nós temos numerosos sensores. E aí eu puxei aqui uma flechinha. Esses sensores, na verdade, são receptores sensoriais. E eles detectam, então, a presença de nutrientes, como eu dei o exemplo de quimiorreceptores. Eles podem detectar distensão, como eu dei o exemplo dos mecanorreceptores. Eles podem detectar a presença de micro-organismos e toxinas e outros componentes luminais. Então, vocês vejam, né, que aqui nesse artigo os autores vão discutir a grande importância que esses receptores sensoriais têm para guiar, para monitorar e, com isso, né, gerar respostas apropriadas, tanto a nível endócrino, quanto neural, quanto imune, dentro do nosso trato gastrointestinal. Então, essa é uma tabela que foi retirada do mesmo artigo. E aí, eu coloco aqui, claro que nós não iremos ler, né, toda a tabela, vocês podem pausar esse slide para poder ler com calma essa tabela a seguir, mas vocês vejam, né, que nós temos receptores para compostos, os receptores que são aqueles semelhantes àqueles encontrados na língua, que são receptores gustatórios, porém, né, aqui eles estando presentes dentro do trato gastrointestinal, eles não têm o objetivo de nos informar a respeito do paladar, e sim sinalizar a presença, né, dessas substâncias no trato gastrointestinal. Da mesma forma, nós temos receptores para carboidratos, para produtos da quebra da digestão de proteínas, então alguns aminoácidos, algumas peptonas, né, peptídeos. E eu chamo a atenção aqui, eu destaquei receptores para ácidos graxos livres. Nós temos uma grande quantidade aqui, chamando, né, o GPR-119, o GPR-120, 3 receptores para ácidos graxos. Na verdade, todos eles detectam a quebra dos produtos dos triglicerídeos, que são os ácidos graxos, e eles estão presentes, né, em células enteroendócrinas e desencadeiam a liberação de determinados hormônios, entre eles a colecistoquinina, que nós falaremos então a seguir. Aqui destacado também os receptores mecânicos de torção, né, de estiramento e tensão. Então, eles são importantes porque eles detectam a chegada do bolo alimentar em determinados segmentos. Aqui nós temos, né, outras características, como acidez, eu já havia comentado, né, o conteúdo de íons de hidrogênio, a osmolaridade, a temperatura. E com relação também a micro-organismos presentes, ou até mesmo, né, aqui nós temos outros tipos de organismos, nós temos aqueles receptores que reconhecem determinados padrões, né? Então, nós temos os Toll-like receptors e nós temos os NOD. Aqui eu coloquei o que seria
a sigla desse nó aqui, que seria, né, um domínio de oligomerização. Na verdade, é uma ligação do nucleotídeo no domínio de oligomerização. E então, esses receptores, eles reconhecem, né, antígenos provenientes dos organismos que venham a estar presentes no trato gastrointestinal. Então, isso é um resumo, né? Mas vocês vejam que existe uma série de diferentes receptores e todos eles, né, para gerar respostas mecânicas, endócrinas, neurais e até mesmo imunológicas aqui, se a gente considerar a questão dos micro-organismos e demais organismos. Então, aqui ainda, né, continuando e aqui ilustrando essa questão, mostrando, né, os diferentes componentes que nós temos aqui na luz do nosso tubo. Então, nós podemos aqui ter antígenos bacterianos, que estão representados aqui em verde, né, os nutrientes, que estão aqui em amarelinho, e assim por diante, né, bactérias, e aí os diferentes componentes presentes na luz do nosso tubo. E aqui, então, no revestimento, né, da nossa camada mucosa, que vai estar em contato aqui com a luz do tubo, nós vamos encontrar a presença de receptores, e esses receptores vão detectar essas diferentes alterações, e aí vocês vejam uma série de implicações que esses receptores vão desencadear, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, ó, terminações do nervo vago que vão levar a informação até o tronco cerebral, claro, né? Naqueles núcleos que nós havíamos falado anteriormente. Aqui, terminações que podem levar informações sensoriais via medula espinhal, como nós já havíamos comentado, que essas informações podem chegar também aos centros superiores do nosso sistema nervoso central, como também aqui mostra que essas informações podem gerar, né, respostas locais, tanto na questão de liberação de hormônios, como também se relacionando aqui com as próprias terminações nervosas do sistema nervoso entérico. Então, isso que a gente está vendo aqui seriam neurônios da divisão do sistema nervoso entérico. E aí vocês vejam, né, que os próprios aferentes vagais possuem receptores para diferentes hormônios e neurotransmissores, sendo que isso, então, vai levar a uma informação que vai chegar a centros superiores do nosso sistema nervoso. Então, vejam que isso tudo em resposta aos diferentes componentes encontrados no lúmen do nosso trato gastrointestinal, baseado tanto, né, na presença dos nutrientes, as diferentes substâncias químicas, os diferentes hormônios, como também, né, os antígenos dos animais parasitas ou bactérias. Muito bem. E aqui, para a gente fazer um fechamento dessa questão, né, nós vemos, então, a presença dos quimiorreceptores, mecanorreceptores nas paredes do trato gastrointestinal, que vão gerar ou reflexos locais, como eu havia comentado, quando esta informação é passada para o sistema nervoso entérico, primeiramente, e pode já gerar uma resposta nos efetores, ou então, quando essas informações são levadas, né, via nervos esplâncnicos ou os aferentes vagais, levadas para regiões do tronco cerebral, onde irão afetar, né, os eferentes simpáticos e parasimpáticos, que, por sua vez, podem atuar agora novamente, né, de volta, fazendo a volta aqui do reflexo ao sistema nervoso entérico. E aqui, né, os efetores que nós já havíamos comentado, as camadas musculares, né, a camada muscular externa com a camada circular e a longitudinal, a muscular da mucosa, as células endócrinas, que são efetoras, as células secretórias e também os vasos sanguíneos. Então, esse slide resume os tópicos que nós vínhamos discutindo, então, nos slides anteriores. Bom, com relação, já que nós estamos discutindo, né, essa questão da inervação do nosso trato gastrointestinal, é importante aqui chamar a atenção de alguns neurotransmissores que são bastante importantes dentro do sistema nervoso entérico. Um deles é a acetilcolina, que vai se encontrar em grande abundância no sistema nervoso entérico e, como vocês se lembram, ela também é um neurotransmissor
da divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo. Então, a gente vai encontrar a acetilcolina como sendo um grande estimulatório de diversas funções no trato gastrointestinal, tanto porque ela é um neurotransmissor liberado pelas terminações nervosas parasimpáticas, como também porque ela é um neurotransmissor liberado pelas terminações nervosas do sistema nervoso entérico. Bom, outros neurotransmissores aqui, a serotonina é um neurotransmissor também bastante abundante no sistema nervoso entérico. Como vocês sabem, ela pode atuar a nível periférico, e aqui dentro do sistema nervoso entérico é uma dos principais locais onde a gente encontra serotonina fora do sistema nervoso central. E nós temos aqui o óxido nítrico, que é um neurotransmissor considerado não clássico, né, porque ele é um gás, ele é uma substância gasosa e ele se difunde de um neurônio para o outro, mas ele principalmente atuando como relaxador muscular. Então, ele age, né, como neurotransmissor aqui, fazendo relaxamento muscular. Depois, nós temos diversos peptídeos que atuam como neurotransmissores no sistema nervoso entérico. Então, alguns exemplos importantes aqui. O peptídeo vasoativo intestinal, que é o VIP, que é, aqui comentado do óxido nítrico, ele é um neurotransmissor que relaxa a musculatura lisa intestinal e, por outro lado, ele estimula algumas secreções. Além disso, outros peptídeos importantes, nós temos aqui a somatostatina, que tem um efeito específico de inibição da secreção do ácido clorídrico, as encefalinas e a substância P, e o GRP, que a sigla está aqui em inglês, Gastrin Releasing Peptide, que é um neurotransmissor peptídico que controla a liberação de gastrina, que por sua vez é um hormônio que controla a liberação do ácido. Então, aqui são apenas alguns exemplos daqueles neurotransmissores que são encontrados em maior abundância dentro do sistema nervoso entérico. Nós, cada vez que estivermos estudando uma determinada função no trato gastrointestinal, nós iremos citar qual o neurotransmissor em questão. Bom, com relação a uma visão mais geral da modulação pelo sistema nervoso autônomo, nós podemos considerar da seguinte forma. O sistema simpático, a divisão simpática, ela normalmente é considerada inibitória das funções do trato gastrointestinal. Então, se nós olharmos aqui, ó, ela inibe a motilidade, porque ela inibe a atividade motora da camada muscular. Ela inibe a movimentação ao longo de diferentes segmentos, porque ela estimula a contração de alguns esfíncteres. Então, vocês têm que entender da seguinte forma: o esfíncter ele serve como uma porta de passagem e ele precisa se abrir para que o processo seja continuado. No momento em que o sistema nervoso simpático está estimulando a contração desse esfíncter, ele está automaticamente impedindo o fluxo natural do bolo ao longo do trato gastrointestinal. Então, o fato dele estimular a contração muscular acaba tendo um efeito final inibitório sobre a função do sistema gastrointestinal. Outra questão inibitória é a redução do fluxo sanguíneo, principalmente se nós levarmos em consideração, né, que quando eu tenho um aumento da atividade simpática, normalmente relacionado às situações de luta ou fuga. E nesse momento, eu preciso reduzir o meu fluxo sanguíneo no trato gastrointestinal para desviá-lo para outras áreas que estão em atuação quando da ativação do sistema simpático, né? Então, de uma forma geral, essa redução do fluxo sanguíneo também irá reduzir a chegada de substâncias no trato gastrointestinal, bem como redução do processo de absorção. Então, isso aqui é um efeito inibitório. E, por fim, né, também uma redução da atividade secretora. Então, de uma forma geral, a gente pode considerar o simpático como um sistema que inibe as funções do trato gastrointestinal. Por outro lado, né, o parasimpático, ele estimula todas as atividades motoras e secretoras. Então, pessoal, quando a gente estiver estudando cada uma das secreções, a gente vai perceber que sempre a divisão parasimpática, ela é estimuladora. E
por consequência, né, o neurotransmissor acetilcolina, que é, como nós já havíamos falado, o neurotransmissor da divisão parasimpática, é um neurotransmissor que estará sempre estimulando as funções, tanto motoras quanto secretoras do trato gastrointestinal. Com relação ao sistema enteroendócrino, ou seja, né, aqueles hormônios que são relacionados especificamente com o trato gastrointestinal. Então, a gente pode ver aqui, eu coloquei uma listinha, né, de funções que são reguladas por esses hormônios próprios do trato gastrointestinal. Então, eles vão regular desde apetite e saciedade, esvaziamento gástrico, né, ou seja, e trânsito intestinal, ou seja, motilidade, né, dessas áreas, porque eu tenho, né, o trânsito ao longo das áreas do estômago e do intestino. Eles vão controlar também a liberação de enzimas, os transportadores, né, isso aqui é bem importante porque à medida em que nós aumentamos o processo da digestão, eu vou gerar substâncias que vão ser os produtos da digestão que deverão ser absorvidos. Para isso, eu posso aumentar a expressão gênica de transportadores, bem como aumentar, né, a expressão gênica das próprias enzimas, isso para favorecer o processo digestório como um todo. Além disso, né, essa questão aqui está relacionada com a função de proteção, né, do trato gastrointestinal, uma vez que nós temos uma área de contato muito grande, onde vão estar presentes, né, os micro-organismos provenientes do ambiente, vão estar em contato com o nosso organismo, então é uma área de contato muito grande, nós precisamos ter uma função imunológica bastante desenvolvida nessa área, e aqui vem que hormônios podem ajudar a aumentar essa barreira contra esses invasores que estão presentes nos alimentos. Esses hormônios também podem estar relacionados com a secreção de insulina, que é um hormônio endócrino, né? Como vocês já viram, ele é um hormônio envolvido no aproveitamento da glicose absorvida a partir de uma refeição. Então, à medida em que nós estamos nos alimentando e liberando hormônios próprios do trato gastrointestinal, em questão de minutos a horas, nós vamos começar a ter absorção de glicose, e essa glicose, então, vai gerar a necessidade de que nós tenhamos uma secreção de insulina. Então, esses hormônios aqui do trato gastrointestinal podem auxiliar nesse processo de estimulação pancreática da insulina. E por fim, né, como nós já havíamos falado com relação à resposta imune, quando eu comentei aqui da barreira intestinal, tem também o acompanhamento da resposta imune local, já que nós falamos, né, que nós temos uma grande área de contato. E além disso, fatores de crescimento, né, indução de fatores de crescimento, já que o trato gastrointestinal ele sofre constantes agressões mecânicas e químicas, então ele é um tecido que requer uma taxa rápida de renovação celular e, portanto, nós temos aqui esse fator, né, que esses hormônios podem auxiliar na resposta de crescimento tecidual. E então, né, para demonstrar finalmente essa capacidade das células enteroendócrinas, essa tabela é uma tabela bastante completa. Ela mostra aqui diferentes células que produzem, por sua vez, diferentes hormônios, né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, o hormônio agindo localmente aqui a histamina, a gastrina, somatostatina, aqui a leptina, secretina, que são hormônios bastante importantes, né, para o funcionamento do trato gastrointestinal, e todas essas células aqui, né, aqui nós podemos ver a localização. Então, vocês vejam, né, que nós temos localização de células endócrinas, tanto no estômago, como no intestino delgado e intestino grosso, né, porções mais proximais do intestino delgado, estômago. Então, vocês vejam, ó, é uma constante aqui se a gente olhar essa coluna da tabela. Desde o estômago até o intestino, nós temos a presença de células chamadas enteroendócrinas, ou seja, células, né, que secretam hormônios relacionados à função do trato gastrointestinal. E aqui, né, nós temos as funções específicas de cada um destes hormônios. E o que eu queria chamar a atenção, né, para fazer um link com o que nós já havíamos falado anteriormente, é que essas células neuroendócrinas, elas propriamente apresentam os
receptores sensoriais. Então, aqueles receptores que nós havíamos comentado, por exemplo, ó, o GPR 119, 120, os receptores, todos esses aqui, ó, 119, 120, esses receptores são para ácidos graxos. Todos esses que estão circulados aqui são receptores para ácidos graxos. E aí a gente vê, né, que essas células enteroendócrinas, elas irão detectar a presença, por exemplo, né, dos ácidos graxos, e a resposta que elas terão será a liberação do seu respectivo hormônio. E depois aqui nós temos qual a função ou as funções, né, que esse determinado hormônio irá desempenhar. Outra coisa interessante aqui da gente ver, né, é que alguns desses hormônios que são liberados pelas células endócrinas, então eu mostro aqui, né, o GLP-1, GLP-2, a própria serotonina, o peptídeo YY, aqui a grelina que a gente está vendo aqui, eles estão relacionados com o controle da regulação do apetite, controle, ó, do apetite, saciedade. E com isso, pessoal, esses hormônios eles entram na corrente sanguínea e eles vão atuar em áreas do sistema nervoso central, como, por exemplo, o hipotálamo, que é onde nós temos, né, o centro da saciedade. Então, vocês vejam, né, que não só os hormônios liberados têm efeito local, como, por exemplo, aqui, ó, estimulação da secreção de ácido gástrico. Então, seria um efeito bem próprio, né, dentro do trato gastrointestinal. Por outro lado, né, outros hormônios podem entrar na corrente sanguínea e atuar em áreas superiores no sistema nervoso central, influenciando, então, até mesmo, né, a regulação e o controle do apetite. Então, dessa forma, à medida em que nós formos avançando no estudo do sistema gastrointestinal, nós veremos os exemplos específicos de cada um desses hormônios. Então, a função da secretina, da CCK, da histamina e assim por diante. E essa tabela, então, ela vem para resumir os efeitos e os principais hormônios que são secretados pelas células enteroendócrinas, completando, assim, essa forma de controle tão específico que nós temos, né, desde o sistema nervoso entérico, que atuando junto com o sistema nervoso autônomo e junto com esses diferentes hormônios, vem a controlar todas essas funções complexas desempenhadas pelo trato gastrointestinal.